Olá, queridos! Estamos aqui novamente para falar sobre essa trilha maravilhosa, investigação forense. E aí, hoje começamos a nova unidade com um tema maravilhoso, que é o tema cabelos e fibras. Então, como um fio de cabelo, um fio, né, um pelo, um pedaço, uma fibrazinha de um tecido, de uma calça, de uma blusa, como que isso vai interferir? Se é um pelo de origem de animal, qual tipo de animal tem aquele pelo? Se é de origem humana, né? Se é um pelo pubiano, se é um pelo do braço, se é um pelo da cabeça, tudo isso vai agregar, vai ser importante. Então, a narrativa, ela começa, por exemplo, lá na plataforma, com os mistérios da morte de Napoleão Bonaparte. Então, quando Napoleão morreu, né, supostamente porque teve um problema orgânico, né, que ele estava exilado numa ilha, então supostamente ele teve um tumor, e aí teve a morte dele em 1821, lá atrás, supostamente. Isso passou lá atrás. E daí? E daí que com a evolução da investigação forense, algumas fibras encontradas na roupa de Napoleão, algumas situações, tecidos recolhidos, descobriu-se que possivelmente Napoleão possa ter morrido por um envenenamento ao longo do tempo. Mentira, Rosário, que isso é um fato. Sim. Então, assim, a morte de Napoleão, a verdadeira, ela está sendo questionada hoje. Olha só que interessante. Uma coisa que aconteceu lá, ela está sendo questionada. Então, peritos, né, ao examinarem algumas fibras de pelos, cabelos, né, do folículo ali, notou uma composição química diferenciada, que supostamente ter sido um veneno dado a ele, inserido aos poucos ao longo da sua vida, né, ali já para que viesse a falecer. Olha só, gente. Então, para vocês verem como essa análise ela é de extrema importância para desvendar casos. Então, um fio de cabelo, ele pode ser facilmente deixado numa cena de crime. Por que pode ser facilmente? Porque diariamente você perde centenas de fios do seu corpo de cabelo, né, de pelos. Então, achar um fio de cabelo... vocês já varreram um quarto de vocês? Quantas vezes você varre um banheiro, um quarto, e você recolhe fios e fios de cabelo, que você fala assim, nossa, eu nem percebi que tinha isso no chão. Aí, em algumas situações, você fala, nossa, eu tô perdendo tanto cabelo. Em outras, você fala, nossa, isso tudo de cabelo? Então, para vocês verem. Então, há uma reposição. Então, o cabelo, ele é uma estrutura viva, né? Que ele tem conexão ao nosso sistema nervoso, e ao nosso sistema circulatório. Então, a raiz do cabelo, que ela se desenvolve lá no folículo piloso, vamos supor, numa parte mais profunda da pele, lá embaixo na derme, faz o cabelo crescer e aflorar, digamos assim, ele entra em contato com substâncias químicas. Ele entra em contato com substâncias que estão circulando no seu corpo. Então, aqui nesse slide, coloquei aqui para vocês verem, nós temos a epiderme, isso aí é um corte representativo, né, da pele humana. A pele humana, ela tem a epiderme, a primeira etapa, vocês podem ver, e a derme. A hipoderme não faz parte da pele, é uma camada que vem após a pele, né, adjacente, colada. Então,
Na derme, nós já temos ali vasos sanguíneos capilares, nós temos terminações nervosas, nós temos, lá na derme, nós temos ali receptores do tato, como, por exemplo, frio, calor, pressão, tudo isso. Então, o nosso, digamos assim, a nossa raiz do cabelo, ela se desenvolve exatamente dessa parte dali, aonde tem ali a base, essa base fundamental. Então, o desenvolvimento do pelo, como tem contato com a parte mais interior, ela vai ter desenvolvimento, né? Obviamente, ela vai ter conexão, ela vai ter ali como é que se diz? Componentes químicos. E daí, o teu folículo adiposo, ele vai estar lá na parte mais baixa e ele vai ter conexão com vasos sanguíneos. Então, se você consome bebidas alcoólicas, se você consome uma outra, né, uma outra coisa tóxica, né, de que tem um grau de toxicidade, cai na corrente sanguínea e aí pode ter no seu cabelo. Então, o seu cabelo, o seu fio, ele dá uma narrativa do seu consumo naquela semana, dias atrás, 10 dias. Por quê? Porque ele vai ser ali embaixo, naquela parte da raiz, naquela parte mais baixa, digamos assim, uma conexão com vasos sanguíneos. Então, o nosso pelo, o cabelo em si, digamos assim, né, a estrutura que sai externamente, ela é morta. Tanto que não dói cortar cabelo, não dói. Cortou, pá, não dói. O cabelo, essa estrutura, digamos assim, morta, ela é formada principalmente por queratina. Então, quando você pensa pelo, você pensa em 3 partes. Para vocês darem uma olhadinha daí como funciona, em 3 partes. As partes são a cutícula, né, digamos assim. Aí tem o córtex, e tem exatamente a medula. Então, a parte mais externa é a cutícula, tá? Cutícula com células sobrepostas, com pigmentos, então, que dá a coloração do seu pelinho, digamos assim. E aí, digamos assim, essa funcionalidade, ela se desenvolve a partir do folículo adiposo, que está lá na base conectada. Então, está conectada a quem, Rosária? Ela vai estar conectada a vasos sanguíneos. Por isso que é uma análise do pelo é fundamental. Foi envenenado, vamos analisar um cabelo, coleta-se um cabelo, um pelo do braço, um pelo pubiano, né? E tem, fora a questão do material genético, fora a análise do DNA. Então, nós temos essa investigação. Então, pelos e cabelos, eles são importantes. Importantes por quê? Porque eles vão direcionar, digamos assim, o investigador, né? O perito, o analista, a compor partes da investigação criminal. Então, por exemplo, o pelo é um pelo de ser humano ou um pelo animal? É um pelo sintético ou é natural? Caiu naturalmente ou foi arrancado? Tem diferença? Tem, que se ele cai naturalmente, se ele é arrancado, puxa ela de baixo. Então vem a parte mais baixa dele, porque ele é arrancado, tanto que puxar o cabelo dói. Arranca o cabelo, pá, ele dói. Se ele cai, ele não dói. Então tem diferença, né? Tem diferença. Então, através da coleta desse pelo, desse cabelo, ele vai saber se arrancaram, né? O cabelo é da vítima ou o cabelo é do agressor, né? O cabelo é da pessoa, da vítima, do agressor ou de quem estava perto. Uma pessoa que passou por lá. Foi trazido com vento ou estava lá, caiu, né? Ficou lá. Isso tudo é funcional. Então, assim, faz parte do corpo,
né? De qual parte do corpo? Porque tem diferença do pelo que está no seu braço, do pelo da sua perna, do pelo da região pubiana, da sua cabeça, em termos de textura, em termos de desenvolvimento. Então, ele vai ver da onde, que parte do corpo que tinha aquele pelo. Qual é a possível aparência, né? Então, da pessoa. Era um cabelo crespo, era um cabelo liso, né? Então, você tem uma perspectiva. Vamos analisar o DNA. Então, você tem um cabelo feminino, um cabelo masculino. Então, você pode chegar a isso. Tudo isso, o dono, ele estava intoxicado ou não? Ele intoxicado por quê? Por uma toxina, por um veneno ou por metais pesados. Então, assim, eu posso falar, não, ele era um minerador, trabalhava numa área ali de metais pesados, eu posso achar um pelo, eu posso achar naquele pelo restícios de solo, saber de onde veio ou para onde foi, tudo ali é funcional, né? O pelo do cabelo, o dono do pelo, ele estava vivo ou estava morto, né? Quando perdeu o fio do cabelo. Tem diferença? Tem circulação, não estava com a circulação, secou depois, não. Então, tudo isso tem uma funcionalidade. Então, a coleta de fios, né, de fragmentos como pelos, né, fibras, é muito importante. Muito importante no direcionamento. Por que no direcionamento, Rosária? Porque eu vou saber a diferença na composição dessas fibras. Eu vou saber diferença na textura, diferenças na questão da cor. Eu vou saber na composição da medula. E essas diferenças vão direcionar, né, o investigador, o perito, o analista, para chegar a uma conclusão, para ter ali uma prova eficiente, combatível, né? Assim, eficiente. Não, o seu pelo estava naquela região, o seu cabelo estava naquela região, você estava pelado, você estava vestido, você estava com uma calça de algodão ou uma calça de fibras sintéticas. Tudo isso pode ser desvendado com a coleta. Por isso que eu falei na aula anterior, a coleta, ela tem que ser fundamental. A coleta tem que ser preservada. A eficiência na coleta, na manutenção, na não contaminação, né? No transporte. Para quê? Para que nada seja alterado. Então, Rosária, me diz uma coisa. Vamos supor coisas sem ser relacionadas a um crime, só coisas diárias. Então, Rosária, me diz assim, se eu consumir bebida alcoólica, isso fica no meu corpo, no meu pelo, no meu cabelo? Fica. O álcool, ele fica no seu cabelo, no pelo do seu corpo, seja um pelo da região pubiana, do braço, da perna, por 90 dias. Então, se você consome bebida alcoólica, coisa que você já pensa assim, saúde de circulação, eu coleto o seu cabelo, eu consigo dizer se você consumiu ou não. Se você consumiu ou não uma cocaína, uma maconha. Então, qualquer substância que tenha uma toxina, que tenha substâncias tóxicas, né, venenos ou metais, isso vai ficar no seu cabelo, vai ficar ali. Então, por isso a coleta do cabelo, eu coloquei aí para vocês, vocês conseguem no acesso à plataforma, assistirem vídeos, né, pequenas informações, depoimentos, que você vai ficar assim, nossa, eu nem sabia que isso acontecia. Então, para você ter ideia que isso você leva para a vida, né? Esse consumo de substâncias tóxicas, né? Heroína, anfetaminas e etc., para vocês terem ideia, fica na questão do cabelo. E vocês reparem que ficam mais de 2 meses, 3 meses marcados ali na sua questão do cabelo. Então, o cabelo, ele dá uma narrativa do histórico do indivíduo, né? Seja, no caso, o indivíduo que cometeu o crime
ou o indivíduo que foi assassinado, ou que estava assistindo, de qualquer maneira, ele dá uma narrativa. Então, é importante a coleta de pelos na área do crime. Então, a ciência que trabalha, né, que estuda, é uma área dentro da dermatologia, que estuda pelos, né, destinada à prevenção, tratamento de quê? Queda de cabelo, seja o que for, né, uma calvície, o que for, é chamado tricologia. Então, o tricoma é um pelo, logia é estudo. Então, nós estamos falando de estudos de pelos. É uma área desenvolvida dentro da biologia, da dermatologia, que pode ser utilizada na investigação forense. Então, vocês reparem que durante essa trilha, quantas áreas eu estou falando para vocês que vocês podem fazer na vida como profissões, né, a seguir, e que você pode trabalhar na investigação forense, numa investigação criminal. E aí, ali nós vamos ter várias coisas a serem analisadas, né? Qual é a composição da fibra, né? Que tipo de fibra está ali? Qual é a quantidade de fibras encontradas? Então, assim, sugerem um período de contato maior, um período de contato menor, sugere uma ação mais violenta na questão ali do desenvolvimento daquela questão criminal, sugere uma transferência por contato direto, digamos assim, por contato parcial, né? Então, isso tudo vai tendo, digamos assim, um sugestionamento para o desenvolvimento, para o desenrolar e da investigação. E aí, chegar a uma conclusão. Então, e qual foi o tipo de crime? Então, assim, a coleta, né, dessas fibras de análise é uma coleta importante, uma etapa bem importante. Então, olha só, existem, assim, dentro das fibras, as fibras que nós chamamos, assim, naturais. O que é uma fibra natural? É de origem animal, de origem vegetal. Então, por exemplo, é algodão. Algodão você já relaciona uma árvore, aí você relacionando. De origem vegetal. Não, era uma seda, uma lã, uma roupinha de seda. Aí você pensa, lã, né? Seda, bicho da seda, né? Um inseto, mas a lã, um carneiro, você pensa. Então, é de origem, digamos assim, animal. Então, era uma fibra de vidro. Então, poxa, então era uma fibra que você fala assim que era de origem, digamos assim, mineral. E aí tem a questão química. Qual é a questão química? A questão que você fala assim, artificial e sintético, criado pelo ser humano. Então, o poliéster, né, elastano, vem diretamente à questão sintética, produzida pelo ser humano, né? Quando você fala, era um acetato, ele era artificial, de origem química, mas assim, então você pode direcionar também ao tipo de vestimenta, o tipo de roupa. Enrolou no lençol, arrastou pelo caminho. Então, isso tudo ali foi juntando no lençol. Nesse lençol, além de ter fragmentos de pelo, pode ter manchas, né? Manchas de sêmen, manchas de sangue, suor, café que derramou, bebida alcoólica, que estava tomando um vinho, seja o que for. Então, assim, é toda uma narrativa, todo um contexto que vai direcionar isso. Então, existem vantagens e desvantagens dos tecidos, né, da questão. Então, quais são? Por exemplo, as fibras naturais amassam muito. Então, uma roupa muito amassada. Isso tudo pode ser observado. Se não amassa muito, ele pode ser uma fibra sintética, produzida. A natural tem um valor mais alto, vem da natureza, né? Elas são mais duráveis, né? E em processo, digamos assim,
diretamente do meio. Então, assim, dificilmente uma roupa de algodão, por exemplo, ela vai desbotar. Ela vai desbotar. Mas absorve maior quantidade de água. Então, assim, eu tenho que ter o maior cuidado para guardar, porque ela amassa. Amassa mais fácil. Mancha com facilidade. Já a sintética, não. Ela tem resistência à mancha. Você vê lá, quase não mancha. Não sai nem tinta. Então, assim, é uma secagem rápida, muito rápida. Então, assim, dificulta a transpiração. Mas nós temos ali, digamos assim, processos que são agressivos ao meio ambiente, porque dificilmente vai entrar em decomposição. Então, na ação criminal, você consegue coletar e classificar isso. Então, queridos, no nosso próximo tema, que são as impressões, né? Impressões e marcas de ferramentas deixadas, nós vamos conseguir desvendar esse processo para no final dessa trilha montarmos aí uma questão, uma hipotética questão criminal. Um beijão para vocês. Até a próxima.